Olá, que bom ter você aqui no podcast IS. Aqui você vai encontrar discussões sobre séries, filmes, RPG e literatura. Era bicho solto, necessitado de dinheiro rápido. Naquela situação saltaria qualquer um, em qualquer lugar e hora, porque tinha disposição para encarar quem se metesse a besta, para tocar tiro com a polícia e para caralho a quatro. Tudo o que desejava na vida, um dia conseguiria com as próprias mãos, e com uma atitude de sujeito homem, macho até dizer chega. Contava também com a força da pombagira que lhe dava proteção, pois ela haveria de correr uma gira forte para a boa e vir em suas mãos na hora certa. Com dinheiro a pamparra tudo é bom de fazer. Qualquer hora é hora de se fazer o que bem entender. Todas as mulheres são iguais para um homem que tem dinheiro, e o dia que está por vir nascerá sempre o melhor. O negócio era chegar à quadra do Salgueiro ou de São Carlos, com uma beca invocada, um pisante maneiro, mandar descer cerveja para a rapaziada. Compra logo um montão de brisolas e sair batendo para os amigos. Mandar apanhar uma porrada de trouxas e apertar bagulho para a rapaziada do conceito. Olhar assim para a preta mais bonita e chamar para beber um uísque, mandar descer uma porção de batatas fritas, jogar um cigarro de filtro na mesa, ficar brincando com a chave do pé de borracha para a cabrocha sentir que não vai ficar com sereno esperando a condução, comprar um apartamento em Copacabana, comer, filha de doutor, ter telefone e televisão, dar um pulinho nos estates de vez em quando, que nem o patrão de sua tia, um dia acharia boa. Ei, meu irmão, vou passar você se você não colar legal aí, cara. Se você, vou passar você, passar o ferro em você, compadre, cara. Eu sou bicho solto, compadre. Você não fique de bobói, não. Ué, isso, saudades de gravar. Pra quem tá nos ouvindo, quando eu falo saudades de gravar, é porque tem algo que aconteceu nos últimos tempos. A gente algumas semanas não gravou e tava relançando alguns episódios e tal, e que estão muito legais, por sinal, tá dando o pessoal tá com comentários e tudo mais, muito bacana dos episódios aí. Como, por exemplo, o livro O Ar Que Me Falta, a história de uma curta infância e uma longa depressão. E eu sou o Cris. E você, Wellington, como é que tá? Aqui em Curitiba está fazendo maravilhosos. Deixa eu ver se eu consigo puxar rápido aqui. Não consegui. Está fazendo uma temperatura maravilhosa nesse atual momento. Estão fazendo maravilhosos 11 graus. 10 graus aqui em Curitiba, com previsão de ir para 7. Delícia, delícia. Tá um tempo delicioso. Mas hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente já está se preparando há um tempo. Leu o livro, assistiu filme, assistiu série. E vou dizer, teve momentos do dia a dia que eu tive que pensar no que eu tava falando pra não me soltar. Eu sou responsa, porra. Rapaz, meu irmão, assim, ó. Wellington, eu amei fazer a leitura e depois ver o filme e a série baseado na obra e inspirado, né, na obra Cidade de Deus. Baseado na obra por quê? Porque na série Cidade de Deus, A Luta Não Para, que é de 2024, tá? Ela começa assim, dizendo assim, baseado no livro, inspirado no filme. Isso é muito importante para nós. Sim. Muito importante. Sim, sim. E o filme também, Cidade de Deus, 2002, e claro, todos esses que vêm da obra do Paulo Lins, né, Cidade de Deus, 97. Aliás, um abraço, um beijo, Paulo Lins. Pena que você não pôde estar aqui com a gente hoje. E esse programa é dedicado a você. Wellington, mas antes disso, vamos falar um pouco sobre as nossas mídias sociais? Vamos lá, vamos falar sobre as nossas mídias sociais. Segue a gente aqui no impériosagrados.com.br, em que você tem um mundo inteiro de novidades, tem o nosso podcast, tem o nosso catálogo de livros, tem os direcionamentos também para os nossos 2 Instagrams, tem o RPG Live Stream da Mesa IS, os cursos que estão no Substack, por exemplo, o curso de RPG, sim, de Role Play Game, que é da onde nasceu o Impérios Sagrados. Também segue a gente nos nossos 2 Instagrams, Impérios_Sagrados e o @ISEditora. Também pedir para vocês ficarem atentos que pelo nosso site vocês podem colaborar
com inscrição para manter o blog funcionando, manter o podcast em dia funcionando, também as lives de RPG, para que a gente possa cada vez melhorar o conteúdo que a gente está produzindo. Dá uma olhada no nosso catálogo de livros através da nossa loja virtual, estantes.mycartpanda.com. Lá vocês vão poder conferir e adquirir as nossas obras com um desconto especial para Curitiba e região, né? Vai estar sem frete, então vai estar muito mais barato para você que mora aqui para adquirir as nossas obras. Também dá uma olhada nas nossas lives que acontecem no YouTube de forma quinzenal. Às vezes, por conta de contratempos pessoais do pessoal da mesa, não dá para manter quinzenalmente, mas a gente tenta manter sempre o jogo vivo. Lembrar também que você pode mandar o seu original, a sua obra, para ser publicada aqui pela Impérios Sagrados para o nosso e-mail impériosagrados.com. Não, Império Sagrado. Lembrando também que você pode enviar o seu original para ser publicado aqui pela IS Editora para o nosso e-mail impériosagrados@gmail.com. A gente vai ler a sua obra e avaliar ela para ser publicada aqui. Também você que escreve, escritora e escritor, faça parte do grupo da Impérios Sagrados, do Substack, da plataforma Substack, que é onde o nosso blog /site está hospedado. Então, segue a gente e quem sabe vem fazer parte para a gente poder anunciar o seu trabalho também. Agora, voltamos para a nossa programação original. Segue a gente aqui no impériosagrados.com.br, em que você tem um mundo inteiro de novidades, tem o nosso podcast, tem o nosso catálogo de livros, tem os direcionamentos também para os nossos 2 Instagrams, tem o RPG Live Stream da Mesa IS, os cursos que estão no Substack, por exemplo, o curso de RPG, sim, de Role and Play Game, que é da onde nasceu o Impérios Sagrados. Também segue a gente nos nossos 2 Instagrams, Impérios_Sagrados e o @IS Editora. Também pedir para vocês ficarem atentos que pelo nosso site vocês podem colaborar com inscrição para manter o blog funcionando, manter o podcast em dia funcionando, também as lives de RPG, para que a gente possa cada vez melhorar o conteúdo que a gente está produzindo. Dá uma olhada no nosso catálogo de livros através da nossa loja virtual, estantes.mycartpanda.com. Lá vocês vão poder conferir e adquirir as nossas obras com um desconto especial para Curitiba e região, né? Vai estar sem frete, então vai estar muito mais barato para você que mora aqui para adquirir as nossas obras. Também dá uma olhada nas nossas lives que acontecem no YouTube de forma quinzenal. Às vezes, por conta de contratempos pessoais do pessoal da mesa, não dá para manter quinzenalmente, mas a gente tenta manter sempre o jogo vivo. Lembrar também que você pode mandar o seu original, a sua obra, para ser publicada aqui pela Impérios Sagrados para o nosso e-mail impériosagrados.com. Não, Impérios Sagrados. Lembrando também que você pode enviar o seu original para ser publicado aqui pela IS Editora para o nosso e-mail impériosagrados@gmail.com. A gente vai ler a sua obra e avaliar ela para ser publicada aqui. Também você que escreve, escritora e escritor, faça parte do grupo da Impérios Sagrados, do Substack, da plataforma Substack, que é onde o nosso blog /site está hospedado. Então, segue a gente e quem sabe vem fazer parte para a gente poder anunciar o seu trabalho também. Agora, voltamos para a nossa programação original. Gente, e dessa vez eu não vou fazer um resumo falado, porque eu acho que no programa de hoje, vamos tentar seguir os resumos que a gente tem à disposição das sinopses aí, para a gente ir conversando sobre cada uma das mídias e aí traçando as diferenças entre cada uma delas. No livro Cidade de Deus, o Paulo Lins, então, vai trazer aí um panorama sofisticado sobre a vida em uma das regiões mais pobres do Rio de Janeiro, um microcosmo de alguns dos maiores e mais perenes problemas do país. Com estilo peculiar, o autor Paulo Lins constrói um cenário que ainda hoje dialoga com a realidade dos moradores das comunidades cariocas e brasileiras em geral. Baseado em fatos, o romance trata da juventude, tráfico de drogas e governo paralelo, extrema pobreza e todas as formas de violência.
Publicado pela primeira vez em 97, Cidade de Deus foi adaptado para o cinema em 2002 pelo diretor Fernando Meirelles. O filme teve grande repercussão nacional e internacional, sendo hoje considerado um dos maiores sucessos da história do cinema brasileiro. Também deu origem numa obra inspirada no filme baseado no livro Na Cidade dos Homens, que é de 2010, por ali, e teve um outro filme baseado também em Cidade dos Homens, tá? O filme Cidade de Deus, de 2002, a gente vai encontrar o Buscapé como um jovem pobre, negro e sensível que cresce em um universo de muita violência. Ele vive na Cidade de Deus, favela carioca conhecida por ser um dos locais mais violentos do Rio. Amedrontado com a possibilidade de se tornar um bandido, Buscapé é salvo de seu destino por causa de seu talento como fotógrafo, que permite que siga carreira na profissão. É por meio de seu olhar atrás da câmera que ele analisa o dia a dia da favela em que vive, onde a violência aparenta não ter fim. Cidade de Deus, a luta não para, então de 2024, é uma série que é uma continuação do premiado filme do mesmo nome, baseada na obra do escritor Paulo Lins. O spin-off se passa 20 anos depois dos acontecimentos do longa-metragem, no começo dos anos 2000. A partir das memórias de Buscapé, muito bem interpretado pelo Alexandre Rodrigues, a produção retrata o impacto dos conflitos entre policiais, traficantes e milicianos na vida dos moradores da comunidade. A história volta às telas a partir da saída do jovem traficante Braddock, Thiago Martins, também muito grande ator, da prisão. Ele decide tentar recuperar o controle do morro das mãos do chefe Curió, Marcos Palmeira. Muito bacana também ver Marcos Palmeira na série. Colocando os moradores da Cidade de Deus no meio do fogo cruzado entre a milícia e o tráfico, os autorizados do Rio de Janeiro, inconformados com a situação. A comunidade se une para impedir que o pior aconteça. Buscapé, que já não mora mais na Cidade de Deus, mas segue sendo querido pelos moradores, continua a registrar a realidade lá com sua inseparável câmera. Wellington, eu vou te dizer um negócio. Eu tive muita dificuldade para começar a ler o livro, pela linguagem mesmo que o autor utiliza, uma linguagem muito distante do que eu, obviamente, acostumei a falar. Eu sou uma pessoa que eu não morei e não vivi em uma favela, né? Então tive essa dificuldade, sim. Agora eu vou te dizer um negócio. Eu fiquei impactado com a leitura, porque ela é de uma densidade e de uma beleza mesmo que violenta, digamos assim, absurda. Então, quando eu fui começar sendo jogado para dentro da narrativa, e aí ele começa ali, né, apresentando a vida do trio ali, né? E aí você vai se embrenhando não com o tráfico mesmo, com a questão de prostituição, a questão das drogas, como algo natural, digamos assim. Como se aquelas pessoas tivessem sido empurradas, né, digamos assim, para esse destino de uma forma cruel, pelo abandono do Estado, pelo Estado se aproveitar de uma catástrofe natural, por exemplo, e empurrar as pessoas cada vez mais longe da cidade para praticamente quase um assentamento, né? Como é que você foi receber a leitura, assim, Alisson, no primeiro momento? Primeiro que tem essa questão de profundidade, de impacto. Recentemente a gente gravou e publicou o podcast sobre os 4 da Candelária, certo? A gente falou bastante sobre a marginalização, quanto as pessoas, principalmente negras e pardas, eram empurradas para a margem. Depois vamos colocar assim, os imigrantes, né, especialmente os nordestinos, eram jogados para a margem, muito por conta de não ter apoio social, não ter onde morar, a moradia não ser fácil, eles serem jogados para esses conjuntos habitacionais que se tornaram favelas mais para frente, né? Então, assim, eu me senti muito uma comunicação daquele relato da realidade cruel, só que ainda mais profundo pro lado que foi se tornando mais criminal ainda, né? Então teve momentos que eu fui vendo, assim, do início principal ali da narrativa, quando ele fala do trio Ternura, né? Que é o livro é dividido em 3 capítulos, né? A gente pode dizer que é a história do trio Ternura,
a história do Pardalzinho e a história do Zé Miúdo, né, na edição que eu li. E essa divisão, elas contam principalmente 3 momentos em que a Cidade de Deus vive, e ele vai contando os sinais da marginalização e o que isso foi ocasionando nessa região, nessa população. Acho que foi muito gritante isso, né? Principalmente porque o livro ele foi escrito em cima de relatos reais. Tanto que muitas das figuras, como tanto do filme quanto do livro, eles foram figuras reais, né, de grandes traficantes, de grandes criminosos, grandes tipo de notoriedade, né, que viveram no Rio de Janeiro, principalmente na Cidade de Deus nessa época. Então, assim, eu fiquei... É muito estranho você ler uma realidade brasileira da qual você não viveu, e é impactante você ver o quanto essas crianças, porque a gente tem que começar a falar das crianças, veem os pais sofrendo pela sociedade e são empurrados, tragados pela vida do crime. Acho que ficou muito forte isso no início do livro, e principalmente, né, porque é no início do livro que eles contam mais isso. Não sei se você sentiu isso também. Bom, tem o nome Cidade de Deus, ainda o nome do conjunto habitacional, também é uma referência, né, a um outro livro, né, que é o livro Cidade de Deus de Santo Agostinho. Então não é à toa que o nome se dá. No Santo Agostinho, por exemplo, a cidade terrena no livro Cidade de Deus, Santo Agostinho, é marcada, né, por busca de poder, ambição, conflitos, etc. Enquanto a Cidade de Deus seria então a harmonia, a paz, né, a busca, digamos, pela virtude. Então é muito legal pensar nesse paralelo que está sendo feito no Paulo Lins ali, através do Cidade de Deus, no livro dele. O que na gama de personagens que a gente tem aí no livro, eu acho que a gente vai pegar, por exemplo, assim, vai lá o Beelzebub, né, e os nomes dos personagens, né? Então, o policial que tem o nome Beelzebub, o outro policial que tem o nome de Cabeça de Nós Todos, né? Aí depois a gama de nomes como Barbantinho, Buscapé, Inferninho, Tutu, Cacerola, Inho, Cabelo Calmo, Pardalzinho, Zé Miúdo, Zé Bonito, Pelé, Pará. Olha, tem uma infinidade de personagens ali que vão marcando, vão construindo. Uma outra coisa que não foi abordado nas outras obras, e eu senti muita falta, em que o Paulo Lins tem uma maestria por abordar, é a questão das pessoas travestis. Não é abordado nem no filme, nem na série. É uma pena, né? Porque é uma grande oportunidade de comentar e mostrar como é que se dá a questão da própria vivência da sexualidade ali na obra. A gente tem notícias dessa vivência de sexualidade, mas no presídio, especialmente como é que é a questão homoafetiva dentro do presídio, né, ali. A gente tem também isso que aquela cena da banana, né, que aparece um pouco no filme Cidade de Deus, mas no livro é explicitado muito mais, é de uma sagacidade ali. Então é uma obra para mim muito vasta, assim. A forma que ele vai elencando ela, contando ali, contando por cada, como você falou, dividido em 3 partes, não é? Vai começar com a história do Inferninho, a história do Pardalzinho e a história de Zé Miúdo. E cada uma dessas partes, assim, digo, olha, o Zé Miúdo é muito doido, porque parece que ele nasceu para ser odiado. É aquilo que eu até comentei, né? No sentido que ele começa principalmente no início ali, o primeiro capítulo é principal nisso, de mostrar como que a criminalidade ela surgiu e impregnou essa comunidade, né? Que ele mostra o que as crianças passavam, as dificuldades, e começaram a ver outras alternativas, não queriam ser otário, como eles chamavam, pessoas que trabalhavam, que queriam a vida boa, que queriam ser
solto. É muito difícil não cair no vocabulário do livro. Uhum. E mostrar o quanto muitas dessas crianças, pelo meio e pela vida que elas tinham em casa, elas foram jogadas e empurradas e acabaram acolhendo esse meio onde eles eram livres e donos de si mesmos, de certa forma, nas condições que tinham, né? É interessante que, principalmente assim, acho que nos 2 primeiros capítulos do livro, quanto ele conta acontecimentos que parecem ser aleatórios, certo? Por exemplo, ele contando. Você comentou essa da banana, que ela tá falando acho que ele chama do Ceará e da esposa dele. Ou quando ele comenta sobre um cara que fez uma atrocidade com um bebê. Com a atrocidade com uma mulher grávida, e por assim vai, vários momentos marcantes e histórias terríveis que aconteceram na Cidade de Deus, e o quanto elas vão se mesclando com o grande desfecho central, digamos assim, e elas vão influenciando o ambiente em que a história vai se desenvolvendo, né? Da posição da polícia, do que está acontecendo, da influência que os próprios personagens principais estão sofrendo da repercussão desses acontecimentos, né? Eu acho que ficou muito interessante não só simplesmente as histórias marcarem, tipo, nossa, que horrível isso aconteceu, mas também o impacto que isso teve na comunidade por consequência nos personagens principais. Acho que isso ficou, no livro principalmente, isso ficou brilhante, na minha opinião. A gente vai ter, por exemplo, a história do Alicate ali, se não me engano, o Alicate, que ele vai virar evangélico, isso. Então, até que a presença das igrejas evangélicas, como é que se lida com a questão da própria fé, onde o pessoal está se reunindo para matar, e vamos lá, vamos matar e tal, e estão rezando o Pai Nosso, Ave Maria. Então, assim, você vê de uma forma exemplar todos os aspectos da vida da favela ali representados. Depois de eliminar as 6 pessoas que planejaram dar ordens a Sandro Cenoura, Miúdo ainda comemorou, com uma saraivada de tiros, o bom resultado da investida em frente ao Bloco 7, onde ficou de vapor até o meio-dia. Em seguida, dispersou a quadrilha e tocou-se no apartamento do irmão mais novo, que fora viajar com a mulher. Ficou trancado a tarde toda tentando dormir, mas seu pensamento era ágil e impossibilitava qualquer descanso. Pois de qualquer assunto que pensasse, pulava sempre para o Pardalzinho. Como estaria? Será que voltaria com aquele sorriso permanente? Sempre cantando aquelas musiquinhas engraçadas, aqueles sambas enredos antigos, andando apressadamente ao seu lado e dando-lhe aquela confiança que só ele sabia dar? Sim, Pardalzinho era o único que ele tinha como amigo, o único que merecia sua confiança, mesmo não sabendo explicar para si mesmo o porquê de tanta amizade, tanto carinho por ele. Mas se Pardalzinho não vivesse, sua morte já estaria vingada. E se vivesse, ganharia mais 2 bocas de fumo lá em cima. Quem sabe 3. Na verdade, não mataram os 6 só por vingança. Aproveitaram o episódio com o Pardalzinho para tomar a atitude que planejava há muito tempo. Aproveitava-se da situação para não ter de convencer os parceiros da necessidade daquela empreitada. Achou melhor assim, pois não se veria obrigado a dar participação a ninguém em nenhuma das bocas que agora eram suas e de Pardalzinho. Por isso, tinha decidido não avisar a ninguém que iria matar de uma só vez os traficantes lá de cima. Nem deixara que ninguém o matasse, ninguém os matasse. Estava certo de que os parceiros imaginariam ser somente vingança o motivo da chacina, pois parceiro que é parceiro tem que vingar o outro. Seu sonho de ser dono da Cidade de Deus estava ali, vivo, completamente vivo, realizado com extrema saúde ao seu lado no sofá. Sabia que os próprios parceiros lhe tinham medo e era bom que sempre tivessem, para que nunca se metessem engraçadinhos e sempre lhe obedecessem. O negócio agora era botar tóxico bom e barato em suas bocas de fumo, ter sempre brisola para quem quisesse, porque apesar de não vender muito, a cocaína era cara, rendia um dinheiro bom. Pensou em Ari do Rafa, que com apenas 2 bocas de fumo, no São Carlos, conseguia levantar uma grana responsa em pouco tempo. Traficar. Era isso que estava na onda, era isso que estava dando dinheiro. Agora lembrava de Geleia, gerente do jogo do bicho de São Carlos, falando que o tráfico era o que estava segurando a onda dos bicheiros.
pois a coisa estava ficando ruim para o lado deles, desde que a polícia militar fora para o policiamento ostensivo, atividade delegada anteriormente à polícia civil, porque a maioria dos PMs queria propina dos bicheiros, que mesmo mandando dinheiro forte para os coronéis da polícia, não tinham mais sossego. Além da polícia militar, os detetives delegados da polícia civil também continuaram a exigir um cala-boca. Geleia lembrava-se saudosamente do tempo em que a coisa era organizada. Os bicheiros tinham só de mandar um bom dinheiro apenas para uma delegacia e tudo corria frouxo. Nada de mandar cafezinho para os componentes de patrulha, nada de dar cervejinha para os cosmos e damiões de cada bairro. Estes, por sua vez, diziam que só os coronéis ganhavam dinheiro. Os detetives falavam a mesma coisa em relação aos delegados. A coisa já estava ruim para os bicheiros e ficou muito pior quando surgiu a loteria esportiva, levando mais de 80% das apostas e fazendo com que os bicheiros entregassem e fazendo com que os bicheiros entrassem no ramo das drogas, que se mostrava promissor para não terem sua arrecadação diminuída. Mildo pensou em mandar um catatal para o bicheiro da região, no entanto achou que não precisaria. Sabia que ali não havia nenhuma boca de bicheiro. Na verdade, nem sabia se os bicheiros ainda estavam metidos com drogas. Tinha era de travar a ideia de responsa com os matutos para eles trazerem o bagulho bom e brisola boa na hora em que ele bem quisesse. Proibir assaltos nas redondezas para não chamar a atenção da polícia e pronto. Ao meu ver, a forma que ele vai construindo a narrativa, né, o Paulo Nunes vai integrando assim, num parágrafo ele vai explicando, por exemplo, a formação do tráfico ao longo da década de 70 para 80, que eu acredito que mais ou menos se passa a narrativa, apesar de a gente não tem assim, tá acontecendo isso em tal data, em tal ano, não tem isso dessa forma no livro. A gente tem notícias ali, né, por meio de uma enchente que deu, da formação da Cidade de Deus, daí isso a gente vai supondo, claro, né. Então a gente, acho que o livro termina ali da década de 80, quase para 90, talvez, mais ou menos ali, né. Ele termina na década de 90, porque é algo interessante de a gente dizer, de novo, reforçar isso. O livro ele foi escrito depois que depois de um projeto de um jornal que o Paulo Lins fez parte, né? Acho que ele estava juntando histórias e acontecimentos ali do Rio de Janeiro, principalmente ali da Cidade de Deus, para um documentário, e ele acabou pegando essas histórias e compilando no livro, certo? Então, assim, tem as suas. Acho que mais pra frente no filme a gente vai falar das suas semelhanças com a vida real, né? Então, acho que vamos passar pro filme Cidade de Deus, Alisson. Né? Para tudo! Para você continuar assistindo esse episódio do Podcast S, siga a gente no nosso site imperiosagrados.com.br para você ter acesso a todo o nosso conteúdo, que inclui não somente o podcast, mas também cursos e eventos online. Ajudem esse projeto a continuar vivo para que a gente tenha mais um ano de podcast. Vai lá, curte, colabora, compartilha e faça com que mais pessoas conheçam a IS Impérios Sagrados e também dentro da IS Cursos, IS Eventos e a IS Editora em estantes.mycartbanda.com. Um beijo!